Respeito é um elemento básico, elementar, fundamental, essencial para qualquer tipo de relacionamento, muito mais para o relacionamento conjugal. Respeito é o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera. Eu escolhi uma passagem da Bíblia que buscasse refletir ou expressar o sentimento, né, de alguém que sofre violência emocional, violência psicológica, e eu encontrei no Salmo 143, se você quiser acompanhar a leitura, Salmo 143, versos 3 e 4. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. O que você achou do texto bíblico? Ele pode refletir o sentimento de uma pessoa que sofre violência, abuso psicológico e emocional dentro de casa, especialmente no relacionamento conjugal. É uma expressão profunda, angustiante, de alguém que certamente vive essa condição, né, de ser abusado, de ser perseguido, de ser incomodado pelo seu inimigo. E infelizmente, algumas das pessoas que se fazem de maiores inimigos para nós, são pessoas que moram debaixo do mesmo teto que nós. Quando a gente fala em violência doméstica, é quase que natural pensar na violência física, mas eu queria dizer para você que violência doméstica não é apenas olho roxo e braço quebrado, é muito mais do que isso. Existe uma violência que deixa traumas mais duradouros do que a própria violência física. A cada 3 segundos uma mulher sofre violência psicológica, emocional, dentro de casa. E infelizmente as feridas que mais doem são as feridas provocadas pelas pessoas a quem mais amamos. E isso potencializa a dor de ser abusado, de ser violentado psicologicamente ou emocionalmente. O abuso emocional provoca feridas que doem mais tempo do que qualquer outro tipo de abuso. E um dos grandes problemas da violência psicológica, do abuso psicológico, um dos grandes problemas é de que muitas vezes ele existe e a pessoa que sofre não consegue discernir a realidade em que está vivendo. Não percebe que está neste nível de convivência. E por causa disso, se permitem serem destruídas, serem diminuídas, sem perceberem que, se reagirem, poderão mudar as condições em que estão vivendo. E quando falamos de violência psicológica, que é o tema de hoje, né, o abuso emocional, isso envolve ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, aquela coisa de proibir viajar, proibir estudar, proibir trabalhar, proibir sair de casa, isolamento, isso é uma violência psicológica, né? Vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. O abuso psicológico ele pode ser explícito ou pode ser implícito ou encoberto. Explícito não preciso comentar sobre ele porque é o que se percebe claramente, explicitamente. Mas existe um abuso emocional muito perigoso, talvez mais perigoso do que o explícito. É aquele que é encoberto, quando o abusador nunca o admite e faz a outra pessoa pensar que é coisa da cabeça dela. Você está imaginando coisa, que é isso? E isso surte um efeito real na cabeça da mulher. Vou falar da mulher aqui, pode ser o contrário, mas como eu disse, como a maioria é de mulheres, isso faz com que ela comece a questionar a sua própria avaliação das condições, das circunstâncias. Esse é um abuso extremamente perigoso e destrutivo, ele é encoberto. E essas atitudes abusivas, quando são recorrentes, repetitivas, elas caracterizam a violência psicológica.
E se isso está acontecendo dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, você pode estar seguro ou estar segura de que está acontecendo violência psicológica dentro da sua casa. Talvez contra você mesmo, ou contra você mesma. Ou talvez você esteja praticando e não tenha se dado conta ainda. E uma pessoa que é constantemente abusada emocionalmente, ela vai desenvolvendo esse sentimento de autodesprezo. O marido que está o tempo todo dizendo: lá vem você de novo, você parece que não pensa direito, você não percebeu isso, olha o jeito que você fez, você não devia ter falado aquilo e tal. A esposa começa simplesmente a acreditar em tudo que ele está falando, e começa a se convencer de que ela é uma pessoa inadequada, inconveniente, que não é inteligente o suficiente, que não é competente o suficiente. Ela vai se convencendo disso, e à medida que ela se convence disso, ela se torna cada vez mais o quê? Dependente e submissa ao abusador, porque ela vai diminuindo. Então aquela história de dizer assim que mulher de malandro gosta de apanhar, faz sentido. Não é que goste de apanhar, é você dizer: por que não sai de casa? Saiu e voltou, foi lá na delegacia, fez o BO, denunciou, mas depois foi lá e retirou a denúncia. Isso acontece. Então mulher de malandro gosta de apanhar. Não é que gosta de apanhar, é que ela não tem energia, ela não tem resistência para tentar a vida sem o abusador, de tão dependente, de tão diminuída, de tão acabada que ela se encontra. Esse sentimento é tão terrível, é tão destrutivo, que chega a um nível de violência, seja física, seja psicológica, em que a pessoa que é violentada começa a se sentir merecedora da violência. Eu já me deparei com isso várias vezes. Ah, pastor, mas olha, está difícil e tal, mas no fundo eu reconheço que ele tem razão. Tem razão. Qual é a razão que alguém pode ter para cometer violência contra outra pessoa? Não existe razão para isso. Um marido que desrespeita abertamente a sua esposa de forma explícita, me perdoem aqui as expressões, não gosto nem de usá-las, mas para, quem sabe, você ouvir como um eco do que talvez você esteja ouvindo em casa: você é burra, você não amadurece, você não pensa direito, você não está vendo isso, você... e por aí vai. Eu digo sem medo de errar, esse tipo de expressão deve ser considerado inadmissível num relacionamento conjugal. Inadmissível. Ninguém precisa se submeter a esse tipo de humilhação. Ninguém precisa se submeter a esse tipo de condição degradante. Olha aqui para mim, todo mundo aqui comigo. Você é uma filha de Deus. Se você se submete a isso, você está desonrando aquele que adotou você como filha. Você é uma princesa de Jesus. Isso é inadmissível.